Eu vou trazer aqui agora nessa aula um caminho que a conta hospitalar percorre dentro do hospital. Vou tentar explicar isso da forma mais próximo à realidade possível, porque aqui é texto, né? Então eu construí um caminho. Importante você saber que a conta hospitalar é gerada do primeiro momento que o paciente entra em um atendimento hospitalar, não é nem na internação, é em um atendimento hospitalar. Porque aqui eu trago, inclusive, no mapa mental, que o paciente pode entrar pela urgência e emergência, tá? E ele pode entrar de forma eletiva. As formas eletivas são: ele vai em uma consulta médica, um ambulatório, algo do tipo, e o médico encaminha ele e diz: olha, eu vou precisar que o senhor se interne para a gente fazer esse tratamento. Ou ele já foi em uma consulta anteriormente e o médico diz a ele, hoje são 31 de agosto, e o médico diz, eu vou precisar que você realize alguns exames e no dia 10 você se interne para fazer a cirurgia, ok? Então, dessas duas formas entra eletivamente e de uma forma sem planejamento, entra pela urgência. Mas o que que acontece aqui? O paciente é atendido na urgência e vai sendo gerado também a conta, que é o resumo de gastos desse paciente lá. E aqui a gente tem o seguinte, para a gente entender a conta hospitalar de internação. Esse paciente foi atendido no PS, na urgência, na emergência, teve alta, finaliza esse atendimento do paciente. Ele tem alta, fecha a conta dele de PS e essa conta do PS vai para o pagamento da operadora ou o paciente paga, dependendo qual a contratação que ele tem ali no hospital, via operadora ou particular. Mas, se esse paciente faz um atendimento de urgência e necessita continuar com o tratamento, ele interna. Então, se esse paciente interna, a gente vem aqui para internação e aí ele entra como um paciente de urgência, mas segue o mesmo caminho da conta como um atendimento eletivo, ok? Então vamos lá. Esse paciente entra, né, no hospital, a conta dele começa a ser gerada desde o momento que ele é atendido na recepção, tenha vindo de casa ou da urgência. Ele passa por uma recepção de internamento, ainda que não fisicamente, tá? Porque quando ele entra pela urgência, ele vai direto para a internação. Então, a recepção vai fazer a admissão desse paciente no leito que ele vai. A recepção vai dizer: olha, esse paciente está internando no terceiro andar, leito 1. Esse paciente está internando na UTI, leito 1. Então, faz essa admissão do paciente para um leito de internação, seja qual o local for, e é iniciado o prontuário administrativo desse paciente. E que prontuário é esse? É um prontuário que vai constar todas as informações de nome, endereço familiar, então, todas essas informações do paciente. E é nesse prontuário administrativo que vai ser alocado também as informações sobre guias, autorizações, tudo administrativo do paciente. Então, ele sai da recepção e vai para a internação. Geralmente, a primeira equipe a atender esse paciente é a equipe de enfermagem. E a equipe de enfermagem ou qualquer outro profissional da saúde que admita esse paciente vai fazer a admissão clínica desse paciente. Porque aqui na recepção a gente tem a admissão administrativa dele. Quando ele chega no andar, ele vai para essa admissão clínica e é iniciado o prontuário clínico dele, onde a gente registra como enfermeiro da assistência, né? Admitido o paciente, veio para tal atendimento ou tal tratamento cirúrgico, clínico, o que quer que seja. E aqui começa o caminhar da conta. O paciente está lá nessa unidade e vai sendo incluído nessa conta tudo que vai sendo gasto com esse paciente. Então, a farmácia ou almoxarifado, farmácia, quando eu trato de medicações, almoxarifado, quando eu trato mais de materiais, mas isso às vezes é em um mesmo local, quando a gente tem farmácia satélite, isso sai de um mesmo local. Então, esses setores que fazem fornecimento de medicamento e de material, vai fornecendo esses produtos para o tratamento e cuidado desse paciente e vai sendo registrado, né, no serviço deles, entrada e saída de medicação e de material, ok? E isso vai caindo na conta também, vai saindo da farmácia e entrando para a conta do paciente.
libera aí um Profenid, o médico fez uma solicitação de Profenid, então esse Profenid sai da farmácia, entra na conta do paciente, é automático, tá? Na maioria dos serviços. E aqui a gente começa, e aí pronto, a farmácia foi colocando ali, né, fornecendo todos os insumos que o paciente fez uso, medicação, material, gás, algodão, álcool, éter, material de punção, catéter, isso tudo está caindo na conta do paciente. E aí a gente vem para e aí a gente chega na pré-auditoria. A farmácia lançou tudo e esse paciente vai ter alta. Quando esse paciente vai ter alta, a gente faz, ou até mesmo antes da alta, com 5 dias de internação. Por vezes, existem hospitais que fazem uma conta parcial desse paciente. O que é essa conta parcial? O paciente não teve alta, mas como ele tem um período grande internado, o hospital faz uma quebra administrativa na conta dele. E aí, a gente, como auditor interno, enfermeiro auditor interno, vai pegar essa conta e vai fazer a leitura do prontuário, fazer uma auditoria prévia ou uma pré-auditoria, para que seja visualizado a qualidade da assistência, foi tudo lançado, nossa, eu tenho aqui que está lançado na conta que o paciente fez um acesso central, mas eu não tenho registro de prontuário, então a gente verifica que essa assistência falhou aí em algum momento, entende? Como é que a gente acompanha essa qualidade de assistência? Então, aí a gente vai notificar isso para o pessoal da assistência e vamos continuar com o nosso processo de auditoria, tá? Vamos sinalizar isso no prontuário, esse prontuário vai precisar ser revisto, mas a gente continua com o processo da conta. Então, o que é que a gente faz? Aí, aqui nesse momento, o setor de guias, né, seja uma central de guias, seja a central de autorização, como quer que chame o setor, vai complementar essa conta que a gente fez com as guias onde vão vir as pendências administrativas. Esse paciente tem autorização para permanecer 5 dias internado? Sim, ele foi prorrogado. Prorrogado o convênio autorizou ele continuar internado por 5 dias. E vai anexar tudo isso a essa conta desse paciente. Nós, como enfermeiros, vamos visualizar o prontuário e também vamos sinalizar para a central de guias. Então, veja que a gente é aí um, um componente que vai sinalizar tanto para a assistência quanto para o setor administrativo, que são as setor de guias e autorizações, que está tudo ok ou não, necessita ainda de alguma complementação. E essa central de guias vai fazer a complementação e a gente segue com o processo da auditoria. A conta continua seguindo o seu caminho. Então, a auditoria confere essas guias, pronto, está tudo ok. A auditoria deixa tudo ok e essa conta fica pronta para ir para o auditor externo. Tudo isso que a gente fez foi dentro da instituição, dentro do hospital. Agora a gente vai abrir essa conta para o auditor externo. E esse auditor externo vem, audita essa conta, nós vamos fazer o consenso dessa conta. Ele pode sinalizar: nossa, não vou pagar esse catéter porque não está registrado em prontuário. E aí a gente vai entrar em consenso se realmente foi utilizado o catéter, se não foi, se houve um registro errado de prontuário, porque isso a gente já viu anteriormente. Fazemos o consenso, eu, Sheila, auditora interna, e Maria, auditora externa, entramos em um denominador comum. Ela acata algumas coisas, eu acato outras coisas, ou não, eu acato tudo, ou não, ela acata tudo. E aí a gente entra nesse denominador comum e enviamos essa conta para o faturamento. Quando essa conta chega no faturamento, essa conta é arrumada com tudo isso administrativo, seleciona todos esses materiais, compila tudo isso e faz o arquivo XML, que é um arquivo eletrônico que vai para a operadora. Esse arquivo eletrônico que vai para a operadora tem alguns caminhos. Aqui finaliza o nosso processo interno de auditoria, mas continua o processo de faturamento. E aqui o faturamento vai ter as seguintes posições. A operadora pega essa conta que a gente produziu e que o paciente teve os gastos dele e paga tudo, ou a operadora paga com glosa, não paga inteiro, né? Vamos dizer que a fatura foi 100 mil, ela paga inteira, essa é uma condição. A segunda, ela paga
com uma glosa de 10% do valor, paga 90 mil, então esses 10% a gente vai ter que ver o que foi, ou ela faz uma glosa total da fatura, também existe essa possibilidade. No caso de pagamento com glosa parcial ou total, a gente vai para o recurso de glosa, que é um segundo setor, onde o enfermeiro também pode trabalhar. Mas isso aí a gente fica para um outro momento. Aqui se finaliza o processo inteiro, tanto da conta hospitalar quanto do faturamento. Esse recurso de glosa vai ser realizado, vai ser enviado para a operadora e ela vai fazer uma nova análise. E aí a gente entra num segundo processo, ok? Sempre com glosa parcial ou com glosa total, essa conta vai voltar para o recurso de glosa, ok? Espero que vocês tenham entendido o caminho da conta, que não deixa de ser também um caminho da auditoria e da formulação de todo esse pagamento, essa cobrança desse paciente. E nos vemos na próxima aula.